Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. E hoje, eu quero que você peça isso. A antífona, ela diz assim: acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Peça a Deus essa graça. Eu quero acolher essa palavra não como uma palavra humana, mas como uma mensagem de Deus. Fala conosco, Senhor. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 19, de 3 a 12. É um evangelho, muitas vezes dá interpretações erradas, é um evangelho um pouco complexo, mas hoje eu quero fazer uma meditação muito interessante contigo. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E ele disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens os fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Amados, o Evangelho ele já começa mostrando isso. Os fariseus fazem essa pergunta para tentar Jesus. Então, você já percebe que é um tema complexo e Jesus ele vai caminhando com os discípulos, com os fariseus, nessa conversa. Com os fariseus ele já logo diz: Moisés fez isso por causa da dureza do coração. O divórcio ele é aceito em caso de união ilegítima. Mas, se você se divorciar porque não deu, só não se case novamente. Jesus disse isso. E aqui vem o que os discípulos dizem a Jesus. Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. E aqui tem um assunto muito importante. Eu não sei se você é casado, mas nós estamos dentro da Semana da Família. E algo que me chama muita atenção essa palavra hoje. Aqueles que são casados têm uma missão muito importante. Uma missão de serem testemunhas dessa uma só carne. As pessoas estão olhando para os casais de hoje em dia e estão desejando se casar.
A gente olha um casal e a gente diz, gente, que casal lindo, que família linda. Me inspira a ter uma família. Esse é um casal exemplo que me inspira a ter família. Será que os pais estão sendo essa inspiração, esse exemplo, para que os filhos perpetuem a missão da família? E aqui tem algo fabuloso. Jesus diz assim, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Qual é o grande problema que tem acontecido? Tem muitos casais, muitas pessoas, muitos jovens, que ainda não entenderam que casamento é uma vocação. Assim como o sacerdócio é uma vocação. Assim como o celibato é uma vocação. E precisa haver um discernimento se eu tenho esse dom, se esse dom me foi concedido por Deus. Ah, Raquel, mas eu me apaixonei. O discernimento não pode ser se eu me apaixonei. Porque eu me apaixonei no início de uma vida não te garante que você vai cumprir a missão, a vocação de constituir uma família. Infelizmente, muitas crianças nascendo de uniões irresponsáveis, de uniões não pensadas. Tem muitas famílias se constituindo baseadas no impulso, no prazer, no primeiro encontro, no costume, porque a gente escuta na escola que a gente tem que crescer, casar, ter filho, morrer, como se essa fosse a vocação de todo mundo, mas não é. A uns foi concedido isso. A outros se tornaram incapazes por causa dos traumas. Olha, outros porque os homens os fizeram incapazes. Tem pessoas que se tornam incapazes de estar ao casamento, de se casar, porque já são tão adoecidas, enfim, adoecidas emocionalmente, espiritualmente, enfim, não têm condições de se casar. São altamente egoístas, narcisistas, são altamente desequilibrados, que não têm condições de se casar, de cuidar de uma casa, de cuidar de um filho, de propagar o amor de Deus, que é a grande missão de uma família. O casal, ele precisa entender, o jovem, a moça, precisa entender que se casar é uma missão. E qual é a missão? Qual é a missão de uma família? Não é porque eu me apaixonei por alguém que eu vou me casar com ele. Aquilo tem uma missão. Casamento fala de vocação, de missão. Ter filhos, externar o amor, ensinar sobre o amor. Eu preciso perceber, será que de verdade eu e essa pessoa temos um amor puro, verdadeiro, transparente, fiel? Será que seremos capazes de perpetuar esse amor nos nossos filhos? Eu vejo tantos que já vem o problema no namoro, mas botam na cabeça que tem que casar. E casa para separar daqui a pouco, cheio de trauma, cheio de ferida, porque não entendeu a seriedade de um casamento, a seriedade de se unir com uma pessoa. Ah, não, mas eu vou morar com ele. A seriedade, os traumas que isso vai gerar, os males emocionais, espirituais, que isso vai gerar uma união não discernida. São tantos problemas que a gente arruma pro resto da vida quando a gente não planeja direito. É construir uma casa sem planejar se o terreno é bom, se a base está boa, se a base está bem feita, quantos andares eu quero colocar acima dessa base. É uma construção sem planejamento. E uma construção tão séria, onde temos o dom da cocriação.
Deus dá o dom para um homem e uma mulher de co-criar, de serem com Ele co-criadores, com Ele criadores. Isso é uma graça, isso é um dom, isso é extraordinário. O casamento é um dom extraordinário, mas para quem tem vocação. Alguns não têm vocação, outros, os traumas, a história os fizeram incapazes, e outros têm outro chamado. Tem o chamado ao celibato, a uma consagração integral da vida, da castidade, ofertar a sua vida inteira para Cristo, que é a coisa mais maravilhosa do mundo para quem tem vocação. Também um celibatário, um religioso, um padre sem vocação vai ter problema. Por isso é tão importante a gente entender: cada um de nós foi criado com um chamado, com uma missão. Tudo na tua vida, filho, filha, é uma autodescoberta. Eu preciso descobrir o que Deus colocou em mim. Eu preciso descobrir quem sou eu. Eu preciso descobrir o que está marcado aqui dentro, porque não é o que eu quero, é o que está marcado aqui dentro que vai me realizar. Não adianta isso aqui falar, eu quero ser uma caixinha de joias, mas você foi feito como um carregador de microfone. Ah, mas eu quero carregar ouro aqui dentro, eu quero carregar joia, eu quero carregar joia. Mas você não foi criado para isso. Cada um de nós vai ser feliz sendo aquilo que foi criado para ser. Não adianta inventar. Por mais que seja às vezes tão complexo no tempo de hoje a gente entender isso. Deus nos marcou. E é por isso que Jesus disse: meu Deus, desde o início, Deus não criou. Há uma criação de Deus, há um plano de Deus, há um sonho de Deus para a tua vida. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Você jamais esqueça disso. Queira trilhar o caminho de Deus. Não é estar ao lado do trilho. Tem muita gente que está caminhando ao lado do trilho. Eu vou até a igreja, mas estou só aqui, ao lado do trilho. Ele não quer você ao lado do trilho. Acerte o discernimento da sua vida. Vá para o trilho, meu filho. Vá para o trilho, minha filha. Para de insistir no que você quer e procure qual é a vontade de Deus para a tua vida. Qual é o chamado? Qual é a marca? E ali você será feliz. Compartilha hoje esta palavra, porque são muitos que precisam entender isso. Já dá o teu like, que é tão importante. Marca aqui, escreve aqui embaixo. O que é para você essa palavra de hoje? Vai, coragem. E manda, eu tenho certeza que você tem alguns nomes aí para compartilhar. Vai, faz esse movimento agora. Deus te abençoe. Nesse dia, traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!